Olá pessoal, estamos de volta. Agora que você já conhece o seu público, né, seu público-alvo, já determinou mais ou menos, né, como que você vai atendê-los, né, atender esse público-alvo, atender seus clientes. Então eu vou ampliar agora a gama de entendimento de mercado para você, através do nicho. Então, lembrando, né, antes de mais nada, você tem que ter consciência do que é a sua academia. Então, a academia é o que é? É uma empresa. Ponto. Certo? É uma empresa prestadora de serviço, ok? Se você não tiver isso na sua cabeça, cara, esquece, você está fazendo algo errado, né? Então vamos lá. A academia é uma empresa prestadora de serviço que oferece programas de exercício com orientações técnicas, avaliações físicas, né, para seus clientes, com supervisão de um profissional graduado, tá? Isso não sou eu que estou dizendo, é a literatura que diz isso, tá? Então você tem que ter consciência. Eu vou abrir uma academia, então você tem que abrir uma empresa. Uma empresa prestadora de serviço. Você vai atender um cliente, certo? Então, para direcionar melhor quem é esse cliente, né, o seu público-alvo, você tem que entender o mercado. Então, dentro do mercado, nós temos vários segmentos, né? Então, esses segmentos de mercado faz com que você direcione para os públicos certos. E para você abraçar o público correto, você tem que entender de nicho e subnicho. Tá? Vamos entender aqui então. Qual é o mercado que eu trabalho? De artes marciais, certo? Qual é o meu segmento? Kung Fu, Wushu. Ah, qual é o meu nicho? Ah, Wing Chun, tá? Qual é o meu subnicho? MAC, Kung Fu para criança, Martial Art Kids. Então eu vou direcionar o conhecimento do meu Wing Chun para criança. Então, se eu vou trabalhar com criança de 4 a 11 anos de idade, ali eu tenho vários programas já, de 4 a 5, né? De 6 a 7, de 7 a 8, de 8 a 10, de 10 a 11 anos. Você vê que eu tenho vários programas dividido lá. Então, eu tenho no meu subnicho. Deu para entender? Então, essas são as divisões que você tem que entender, né? Quando você for prestar serviço para alguém, você tem que saber qual é o seu nicho, qual é o seu subnicho. Perfeito? Aqui tem uma tabelinha, né? Eu vou disponibilizar para vocês depois, para que vocês vejam, né, a diferença que é e como aplicar isso na sua empresa, né? Então, existem alguns estudos de tendências, né, para foco, né, principalmente dentro do Kung Fu, como o comportamento do consumidor, de 2025 até 2030, essa tendência. Né? Então, em primeiro lugar, foco na saúde e bem-estar. Então, se você for pensar em montar nicho, você tem que pensar nessas tendências aqui, tá bom? Então, integração com outros esportes, né? Qual o esporte que eu posso vincular, né? Então, pegar semelhantes, né? Pegar esportes semelhantes, modalidades semelhantes, que nem o Tai Chi Chuan, Qigong, eu misturar ele com, né, ou aproximar ele do yoga, né? Então eu consigo trazer uma aproximação com pilates, então eu consigo no mesmo ambiente trabalhar junto, né? Sustentabilidade e inclusão, né? Será que a roupa que eu uso, o equipamento que eu uso, ele é sustentável, né? Então tem que, né? Se isso tiver, isso já são tendências, então você já tem que pensar nisso, né? Digitalização e treinamento online, né? Então já é uma tendência forte hoje. Então imagina mais para frente, tá? Então se a sua academia está preparada para atender esse nicho de mercado, influência com a cultura pop, né? Então hoje está crescendo muito escola de dublê, né? Então os dublê precisam de orientação técnica. Então você oferece essa orientação. Então tem que pensar a cultura pop de filmes, né? Então você tem que estar inserido nesse mercado também. Então afinal ele está aquecido aí, perfeito? Então aqui eu tenho várias oportunidades, né, para que você possa
oferecer sempre o melhor, né, para que as pessoas venham a fazer parte cada vez mais, né, da vida das pessoas, tá? E não ficar no mundinho fechado. Ah, meu Kung Fu é tradicional, né? O meu Kung Fu é desse jeito, tal, é engessado, né? Você tem que sair fora desse modelo, pensar fora da caixa. No final, você entrega o Kung Fu tradicional, aquele Kung Fu realmente que tem que ser passado. Só que hoje você tem uma flexibilidade de criar novos currículos e novos programas, tá? Que vamos ver mais para frente um pouco, tá ok? Então, só recapitulando aqui a projeção até 2030, né? Então, a realidade virtual, inteligência artificial, você está acompanhando isso? Se não está, então tem que correr atrás, né? Crescimento de ecossistemas, né? O que que é ecossistemas? É como se fosse uma franquia, né? Apesar que tem dentro do Kung Fu alguns formatos que as pessoas querem representante, né? Só que de forma empírica, né? Então a pessoa se torna um representante, começa a usar símbolo, nome e depois isso se perde, né? O controle. Agora, se você tem um ecossistema, você tem tudo isso controlado, né? E também depois entender o que, que é melhor esse ecossistema, né? O Wushu como ferramenta educacional, será que o Wushu ele pode ser colocado dentro da escola? Deve, tá? Então, como que é feito isso, né? Eu vou disponibilizar um artigo que eu escrevi aqui sobre o trato pedagógico, né? Como que você coloca a luta, as artes marciais dentro da escola, né? Trabalhar com modalidades correlatas, né? Um ensinamento híbrido, né? Com duas ou três modalidades que eu comentei antes, né? Que se aproximam, Tai Chi, Qigong, Yoga, Pilates, né? Então, e assim por diante, né? Que nem o reconhecimento, né? Da cultura através do reconhecimento olímpico, né? Então, a partir do momento que, que o Kung Fu ele vai ser reconhecido como esporte olímpico, né? E vai ter também um reconhecimento cultural. Isso é fato. Então você tem que estar preparado para atender o público e informar as pessoas que estão nesse desenvolvimento. Então, e aqui para concluir essa aula, né, eu trago um podcast meu. Deixa eu colocar aqui, né, o podcast, né? Então, ele tem 5 aulas, na verdade, né? Então, aqui a primeira aula é justamente sobre definição de nicho, né? Aí eu falo do mercado, segmento, nicho e subnicho, né? Então, eu trago também alguns materiais de apoio para você, né, entender como aplicar isso no seu, né, no seu dia a dia e também na sua empresa, na sua academia. Tá ok? Nos vemos em breve.